Paulo, boa tarde à direção aqui do Agreste Cristão. Vocês estão de parabéns, né? De poder ofertar um quadro desse. Eu fico muito feliz e também gostaria de dar boa tarde a todos aqueles ouvintes que nos acompanham, seja qual for a forma, pelo Instagram, Facebook, ou aí nas suas casas, através do rádio. Doutor, é muito importante ter o senhor aqui, nós que o agradecemos pelo senhor nos ofertar, empregabilizando o seu tempo para ajudar os nossos ouvintes e a sociedade aonde nós podemos alcançar, tá certo? Muito bom esse quadro. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco de suas especialidades, tá certo, doutor? Eu sei que não tem sido fácil o investimento que o senhor tem feito, tudo é com trabalho e nada é de graça, eu digo sempre, nada é de graça, existe um investimento. Por isso que eu peço tanta atenção dos ouvintes que estão nos escutando, que têm problemas de saúde e não é pouco. Então você deveria, sabe, absorver o máximo que o doutor hoje vai deixar aqui para gente. Fala um pouco do senhor, doutor, a sua especialidade, o que o senhor tem concebido de bom para ofertar aos seus clientes e os nossos ouvintes. Bem, Paulo, eu sou nutricionista, com especialização em nutrição clínica funcional, tenho formação em naturopatia, sou pós-graduado em naturopatia clínica integrativa. Eu fiz uma junção da nutrição vinculada às práticas integrativas, das quais são fundamentais para implementar e integralizar qualquer tratamento de saúde. Aí lá no meu consultório eu ofereço ozonioterapia, laser terapia, ventosoterapia, auriculoterapia, entre outras práticas integrativas, das quais eu destacaria a ozonioterapia. Por si só, ela trata mais de 250 doenças, tanto na questão vinculada à patologia enferma, como na prevenção. Eu sei que o senhor se preparou para isso, tem um grande gabarito nesta função a qual o senhor desenvolve. No final, o senhor vai poder expor, né, alguma experiência que o senhor teve com o seu empenho e o senhor pôde mudar a vida de alguém. O senhor vai reservar isso lá para o final, contando assim um testemunho de alguém que o senhor pôde ajudá-la a ela ter uma vida melhor. Eu tenho algumas perguntas, doutor, reservadas aqui para o senhor, mas eu queria saber se eu já posso entrar com as perguntas ou se eu queria fazer alguma ressalva em algo que o senhor tem aí especificamente para esse momento. Não, pode fazer as perguntas, depois a gente dá continuidade a essas particularidades. Muito bem. Meu diretor, as pessoas que quiserem fazer, elas podem ligar, elas podem interagir com o Zap, aí o senhor vai estar passando. Pode, só passa o número, por favor. Nós temos o WhatsApp direto do nosso programa Agreste Cristão, que é o prefixo 81, aí o 992 53 2694, tá certo? 992 53 2694. Se por um acaso você não conseguiu anotar, não se preocupe que você pode mandar aqui pelo meu pessoal, quem tiver o nosso número pessoal, tá certo? Eu queria, doutor, antes da pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, que são muito importantes, eu queria perguntar uma coisa ao senhor. A gente sabemos que a maioria das doenças, elas começam a se gerar no nosso organismo pela alimentação hoje que nós temos, que é de tão baixa qualidade. Porque existem herbicidas, pesticidas, agrotóxicos, venenos que são utilizados, talvez até adubos também, né, para que possa acelerar o crescimento dessa alimentação, e ela já chega em nossa mesa com conteúdos que são irrelevantes para a nossa saúde. Como que a gente pode evitar, doutor? Existe alguma forma da gente escolher o que vai comer? E se existe alguma forma da gente fazer isso, doutor, para que a gente possa ter uma saúde melhor? Por onde começar para ter um alimento mais saudável na nossa mesa? Veja bem, a escolha mais ideal seria a escolha pelos alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos, os que estão isentos dessas substâncias que você falou, que são várias, né? O Brasil, atualmente, é o país que usa mais agrotóxicos no mundo. 5 mil vezes mais do que toda a Europa, junto. E sem contar que, além de conter esses agentes agressores à saúde, esses agentes fazem com que os alimentos
percam a sua carga benéfica de vitaminas, minerais e dos antioxidantes, mas esse agravante para a nossa saúde. Não é só essa questão vinculada a esses produtos químicos, mas também faz com que os alimentos fiquem pobres no teor de nutrição. Existe a boa parte da população que se encontram numa deficiência funcional. Ô, doutor, isso é muito amedrontador, porque eu vou para a feira, ou seja, eu estou comprando um alimento para me alimentar ou eu estou comprando pesticidas e herbicidas? Olha, em hora parte, sim, porque está contido nos alimentos. Existem estratégias que você pode estar diminuindo isso, né? Eu posso até falar aqui, se você me permite. Sim, doutor. Você pode pegar 1 litro de água, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, coloca lá em torno de 30 minutos, porque o bicarbonato se torna na água uma solução alcalina e o agrotóxico ele é ácido. Por ser ácido, quando reage com o meio alcalino, dá uma liberação considerável. O que eu vejo aí é o pessoal fazer o contrário, é pegar os legumes, verduras, frutas e botar no hipoclorito de sódio, que é por si só uma solução ácida. Ou seja, ali vai ter um teor de proteção bactericida, mas em termos de liberação dos agrotóxicos contidos nos alimentos, não. O ideal seria fazer essa solução de bicarbonato antes e depois fazer o hipoclorito de sódio, que é aqueles que os agentes de saúde entregam nas residências. Assim você consegue liberar um pouco a carga dos agrotóxicos, mas ainda se o alimento continua pobre em vitaminas e minerais, por causa do cultivo do solo. Quer dizer que é difícil você hoje adquirir uma alimentação livre de tanto malefícios que ele nos oferece na feira livre. Sim, eu diria que sim, porque praticamente 95% vem do cultivo convencional, que é os que estão autorizados a usar esses produtos químicos. Os produtos orgânicos aqui em nossa cidade são mínimos, que seria a opção mais ideal para a saúde, orgânico. Até o tempo de durabilidade do plantio é o dobro, por isso que não é tão viável que os agricultores estão investindo nessa forma. Aí se consegue, doutor, esse bicarbonato de sódio para que possa, digamos assim, aliviar mais esses malefícios nos agrotóxicos? Sim, consegue. Impregnado das coisas? Facilmente em farmácias, em lojas de produtos naturais, vende. Eles vendem, né? Vende tranquilamente. E não é tão caro, não? Não, R$10 já para a pessoa comprar para usar no mínimo 30 dias. Eita, então dá sim para se usar, né? Aí eu lembro agora, doutor, que meu pai, ele tem uma horta lá e ele planta feijão, sabe? Ele tira uma safra de feijão, coloca uma de milho, tira uma de milho e coloca outra de feijão. E assim ele mesmo come do que ele planta lá, nessa horta dele. Aí eu lembro que ele vai lá, aqui em Lina, e compra o adubo, e aí o feijão vem com uma facilidade bem maior e mais rápida. Essa é uma forma também de ele conduzir, mas que contrai, doutor, malefício para o nosso organismo? Olha, por se tratar de um feijão caseiro, em parte ora orgânico, porque ele não vai aguar com os agrotóxicos, com os venenos para não gerar praga, mas vai ter um aceleramento no plantio, no tempo de maturação desse feijão. Se ele não colocasse adubo ou colocasse o adubo orgânico, esse feijão ele iria brotar com o dobro do tempo. Ele ia bastardar. Assim, tipo, os malefícios para a saúde são bastante reduzidos com esse feijão do seu pai, que é plantado em casa, mas mesmo assim seu pai usa o adubo. Sim. É verdade. E mesmo ele plantando o feijão e o milho, mas aí ele vai ter que comprar fruta na rua onde ele vem com todos os agrotóxicos que se colocam. Então para aliviar essas questões é usar aquilo que o senhor falou, na questão da mistura, para poder diminuir, vamos dizer assim, essa questão desses venenos. É veneno, não deixa de ser veneno. Essa foi uma forma bem prática da gente começar a nossa conversa com o Dr. Jailson, né? Depois ele vai estar passando os meios de comunicação e seu endereço, onde ele funciona. Mas eu queria tocar num assunto, doutor, que não está em pauta aqui, mas eu queria tocar num assunto que é corriqueiro hoje na nossa vida. Até um agente de saúde foi me visitar lá em casa ontem e a gente trocou ideias que foi muito boas. Na questão da água, doutor. Hoje,
facilmente você encontra a maioria das pessoas, meu diretor, dizendo que não costuma tomar água. E nós sabemos que água é vida. Quando eu vejo uma pessoa que diz que não gosta de tomar água, que não toma água, eu digo, você não tem o direito nem de chorar. Porque se você chorar, você vai ter que fabricar lágrima. E a lágrima é de quê? É da água, né? Então, ela perde o direito de chorar. Então, assim, eu acredito que a água, ela tem uma função de hidratar e produzir saúde do nosso corpo, hein, doutor? Principalmente com a questão de limpeza, né? Verdade, Paulo. Você falou em lágrima, inclusive um dos sinais de uma desidratação funcional é os olhos ressecados. Você começa com ressecamento nos olhos, as mulheres com ressecamento vaginal, às vezes vai para a ginecologista, ela chega lá, passa um creme, a mulher usa e reincide no mesmo problema. Pele ressecada, extremidades rachadas. E hoje, por incrível que pareça, por nós sermos da região do Nordeste, mas existem muitas pessoas ainda relutantes no hábito de tomar água. E adquire deficiência hídrica funcional. O que é isso? É a desidratação funcional. Todo nome que diz funcional é aquilo que está prejudicando nossa saúde, mas não interfere nos nossos afazeres. Existem muitas pessoas que têm cefaleia, enxaquecas, constipações, diria até bipolaridade comportamental por irritabilidade, porque o nosso corpo ele é 70% em média formado por líquido, por água. E se a pessoa não começar a ter uma hidratação ideal, vai faltar líquido, da onde o corpo puxa, do cérebro. A primeira reserva, e a única que temos é o cérebro. E começa surgindo problemas que, às vezes, os pacientes chegam no consultório. Quando chega no meu consultório, eu identifico, mas às vezes, se chegar no consultório convencional, o médico vai tratar aquele sintoma. E com o tempo depois, a pessoa reincide no mesmo problema, porque não é um problema físico-patológico, é simplesmente um problema de líquido. E existe uma regra básica para aquelas pessoas que dizem, nossa, quanto que eu tenho que beber de água? É mais ou menos, Paulo, 35 ml para 1 kg de peso. Se o indivíduo tem 60 quilos, ele faz um cálculo, vezes 35. Daí, em média, acho que 2 e pouco. Aí, 2,1 pouco é 2 litros, 2 litros e 200 ml. Eu tenho por obrigação, doutor, com 70 quilos hoje, tomar mais 2 litros d'água. Isso, você multiplica 70 vezes 35. Isso é uma média. Uma média que a... É para tomar disso para cima. Disso para cima, né? Não demais também, porque acontece, se tomarmos muito líquido, podemos perder minerais pela urina. Dá um desequilíbrio eletrolítico também. É aquela coisa, nem de mais nem de menos, mas é que nem o nosso diretor ali falou. Em média, isso aí. Doutor, quando é que eu percebo que a quantidade de água que eu estou tomando, talvez pode ser que não seja o suficiente, mas que ela está me dando um respaldo bom. Às vezes a gente vai no banheiro fazer xixi, o mau cheiro do xixi é intenso. Às vezes a claridade do xixi não está legal, é realmente, sabe, bem escurecida ou bem amarelada. Quando esses casos acontecem, segundo a gente soube em casa ontem, é uns sinais de que eu estou em deficiência com água, né, doutor? Isso, de verdade, porque essa coloração quer dizer que há uma sobrecarga dos rins em excretar toxinas. E essa toxina fica mais densa, mais grossa. Todo alimento ele tem sua coloração por si só. Para que essa coloração não se solte muito na urina, tem que estar sendo os rins lubrificados direto. É a mesma coisa se você começar a tomar muito líquido e urinar transparente demais. Também é um sinal que você está tendo uma sobrecarga do excesso de líquido. Então é normal a urina ela ser um pouco escurecida? Né? Não é normal ela ser clara. Clara, não transparente, cristalina da cor da água, nem amarela da cor do sol, da cor da gema do ovo. Entendeu? Nem tem pode que estar ser equilibrada, né? Tem que ter um equilíbrio. Tudo no nosso corpo é questão de equilíbrio. Nem transparente, nem amarelo forte. Normal. Eu queria pedir permissão ao meu diretor para eu contar um caso rapidinho aqui. A minha mãe, doutor, eita, nem ia falar que era minha mãe, mas saiu assim. Já entregou. O que é que acontece? A irmã Júlia, me perdoe aí, mas é por uma justa causa. Ela, na inocência dela, doutor, eu não sei se existe, se você hoje acompanhou casos feitos esse, eu vou ser bem rápido. A conversa é bem curtinha aqui, que nem rabo de bode, vai ser ligeirinho. O que é que acontece, doutor? Ela viu uma forma de deixar de tomar café. Aí ela disse, como é que eu vou substituir?
Aí ela deixou de tomar café e adaptou uma forma de tomar água quente. Só ferver a água e tomar. Quando ela chegou no médico que disse a situação a ele, com algum tipo de sintoma, o médico ele ficou muito irônico, muito bravo, porque disse que não se pode. Porque disse que a água quente, sem uma mistura de qualquer outra coisa, um chá ou um café, ela traz uma disfunção, não sei em que parte do corpo. Mas ele proibiu de imediato. Ele disse que ela não fizesse mais aquilo. Então, assim, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa errada pensando que é certo. E aí ele está atraindo problemas futuros, ou um futuro bem presente, próximo, para o próprio corpo. Não é assim, doutor? Isso, muitas vezes as pessoas agem de forma errada porque viu em algum canto nas redes sociais e começa a fazer aquilo achando que está certo. E com tempos depois apresentam os sintomas. Essa questão da água quente, realmente, o nosso estômago ele não é frio, ele é quente. Agora ele tem uma temperatura tolerável. Nós não podemos, o certo e o correto, não colocar nada além dessa temperatura. Inclusive as pessoas gostam muito de tomar o limão em jejum. Né? Segundo a medicina tradicional chinesa, nosso estômago tem uma frequência morna. Morno, veja, morno, não quente. Alimento, morno a frio, não quente. Porque lá, se o seu estômago está, um exemplo, com a temperatura de 10 graus, você bota um alimento ou um líquido com a temperatura de 15, você está sobrecarregando, isso aí pode dar irritabilidade na mucosa do estômago. E tem aqueles sinais que muitos chamam de gastrite, às vezes é só uma irritação estomacal. E isso acontece com diversas coisas. Ou seja, a gente precisamos entender do que a gente está fazendo, né, doutor? Principalmente com uma orientação médica, né? Porque se a gente fizer a coisa correta, o corpo vai agradecer. Não é assim, doutor? Isso, o corpo agradece surgindo ali a homeostasia, né? Deixando a gente em equilíbrio. A gente passa a viver uma vida sem sentir sintomas, sem sentir dores, sem se queixar, tendo uma noite de sono de perfeita qualidade. E esses resultados podem ser também o inverso se a gente insistir nos maus hábitos alimentares e de vida. De fato. Ô Jair, o senhor falou em uma das suas especialidades, acaba estudo demais, pelo amor de Deus, benção. E eu fiquei interessado em saber sobre o ozônio, o senhor disse que trabalha. Então, nos esclareça o que é, para que serve, como é, sobre isso que o senhor é destinado, uma das suas especialidades. Então, meu caro diretor, o ozônio, né, conhecido como ozonioterapia, é uma prática integrativa, está inserida no SUS na portaria 702 de 2018. Através dessa portaria, eu estou apto a fazê-la, porque eu tenho formação e pós-graduação em naturopatia, que é outra prática integrativa, das quais junta um conjunto de práticas de terapêutica para tratar o paciente. E eu me interessei por ozônio porque os resultados realmente são fantásticos. O ozônio nada mais é do que 3 átomos de oxigênio que se juntam e formam o ozônio. Isso, essa coloração azulada que a gente vê no céu é o ozônio, né? Ele tem várias funções e aplicabilidades, indicações. Pra você ter uma ideia, ele é 300 vezes mais potente do que o cloro, ele é analgésico, antibactericida, anti-inflamatório, ele é imunomodulador. O que é isso? Para você e os nossos acompanhantes entendam, imunomodulador quer dizer que ele é um regulador do sistema imunológico. As pessoas que têm doenças autoimunes, que estão com a autoagressão do sistema imunológico, ele regula. Quem está com as defesas imunológicas suprimidas, ele aumenta, mas sempre regulando. É muito usado na oncologia, nas doenças fibróticas, artrite, artrose, reumatismo, lúpus, fibromialgia. Agora, recentemente, já podemos notar os resultados no autismo, por ser também uma terapia oxigenativa. Toda terapia oxigenativa para um indivíduo que tem autismo é fundamental porque oxigena o cérebro. E os benefícios para quem faz são fantásticos. Eu chego até me surpreender com os resultados, inclusive para o tratamento até de depressão e ansiedade, uma vez que o nosso intestino é o local onde produzimos mais serotonina. E a maioria das drogas usadas para tratar ansiedade e depressão atua no bloqueador de recapitalizador da serotonina. Como funciona, doutor, a serotonina? A serotonina ela funciona na gente provocando um bem-estar. Essas medicações, quando as pessoas ingerem,
Aí tem um canal que fica reabsorvendo parte da nossa serotonina. A boa parte dessas medicações são usadas para o comportamento, modular comportamento, chega lá nesse canal de capitalização da serotonina e tranca. Entra a metade ou menos da serotonina e fica mais serotonina livre no corpo. É aí onde o indivíduo tem aquela sensação de bem-estar, tranquilidade, mas aí tem os efeitos colaterais. É novo essa prática do ozônio? É coisa recente ou já vem? Não, isso é muito antigo. Agora que aqui na cidade, pelo menos pelo que eu conheço, eu fui o primeiro a... Pioneiro. Mas isso já existe, para você ter uma ideia. Eu terminei a faculdade de naturopatia faz 2 anos e já... Só quando eu estava hábito ainda, precisaria fazer pós-graduação, mais cursos, me aprofundar, porque é uma prática segura, de uma segurabilidade de 90,9%. Porém, tem que ser com um profissional habilitado e qualificado. No caso, não é o exemplo que chegar lá, olha, eu quero fazer a aplicação. Não, é o senhor que vai identificar, através da sua triagem lá, e vai direcionar para essa situação. Isso, temos que analisar, até porque antes do ozônio nós utilizamos o biodetox terapia. O que é isso? É uma terapia de detoxificação sistêmica. Quando se fala sistêmica, se fala no sangue. Primeiro nós limpamos o sangue do indivíduo, para depois expor ele à ozonioterapia, porque a ozonioterapia é uma terapia que também é detoxicante. Agora, não é detoxicante a nível intestinal, feito um suco verde, é detoxicante a nível celular, a nível plasmático. Aí passa por essa triagem, faz aí essas 3 sessões de biodetox e depois a gente vamos ver. Se a pessoa está com um câncer, vamos ver quantas sessões, quantos dias antes, quantos dias após. Né? A prevenção e o auxiliar no tratamento. Isso. Se tem artrite, artrose, hernia de disco, se está com lúpus, se está com depressão, com ansiedade, se é uma criança, um adolescente com autismo. Não tem idade? Independente da idade? Independente da idade. A ozonioterapia ela pode ser aplicada em qualquer indivíduo. E quais são os tipos de aplicação? Fazemos a insufflação retal, vaginal, local e a sistêmica. Interessante, eu estava totalmente por fora disso. Eu não sabia não dessa situação não. Porque no caso, assim, alguém vai até o seu consultório, mas é encaminhado, por exemplo, se a pessoa já fez estágio de encaminhamento ou você tem que sempre diagnosticar para ver como é que está o andamento dessa pessoa? Às vezes já vem encaminhada. Tem alguns colegas médicos que não trabalham e encaminham. E às vezes chegam lá com problemas de saúde, porque dizem, fulano se tratou com o senhor, se deu bem e eu quero. Aí eu vejo, São sessões, São sessões, Não vai ser para todo mundo, não, mas aquelas pessoas que precisam, e eu falo da importância dos benefícios, eles se interessam. Até porque pode ser feito também para qualquer pessoa. Porque a ozonioterapia, ela tanto atua na prevenção como no tratamento. O que é preventivo é para ser feito. Custa mais barato e é menos doloroso, né? Isso. Eu costumo dizer que cuidar da prevenção sai mais barato e mais prazeroso do que cuidar da doença. Até porque a desculpa de muitos é que não tem tempo. Mas ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde, ou um dia você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Aí quando realmente cai em cima de uma cama, tem tempo. Isso, falar em cama, eu já cheguei eu faço também a domicílio. Eu tenho atualmente 4 pacientes, 2 deles oncológicos que eu faço em casa. Tenho a idético também, e os resultados são fantásticos. Chegam aí para a sessão de quimioterapia e o cabelo não cai. Assim, eu estou perguntando porque é dúvida mesmo. Interfere, estou tomando alguma medicação, o senhor vai dentro da medicação, tem alguma interferência, o ozônio impede alguma coisa, prejudica? Se eu estou tendo vamos dizer assim, eu tomo uma quantidade de medicamento, aí o senhor identifica que tem que fazer o ozônio. Tem que deixar de tomar algum remédio ou depende do remédio? Tem isso? Não, depende. Raramente vai ser uma objeção a ser feita para a aplicabilidade do ozônio. Porque a gente temos o seguinte, que quando consumimos uma medicação, existe o tempo de potencial de ação dela ir para o sangue. Sim. E ativar as vias ali, agonista e antagonista. O que é isso? São os efeitos positivos e negativos dessa medicação. Quando uma pessoa toma, que geralmente a pessoa nunca só toma uma medicação. São 4, 5, 6. Cada um está no colateral. Isso, e acontece o contrário. As pessoas tomam 5, 6 medicações e quando pensa que não, depois de 3, 4 meses de tratamento, se tem ali 1, 2 medicações. Tem uma redução, até porque também você falou em medicação,
Eu também lá na minha clínica lá, eu trabalho com laserterapia. É uma prática fantástica também. E quando conciliada com o ozônio, o desmame da medicação acontece gradualmente, porque a laserterapia ela aumenta a potencialização da medicação em 400%. E a mesma proporcionalidade que aumenta o efeito da medicação diminui também o efeito adverso, o efeito colateral. Pois isso é interessante, porque eu, sinceramente, eu estava fora. Eu só ouvi falar disso aí quando a gente foi no seu consultório lá e o senhor falou. Eu não sabia que era tão poderoso assim, não. O ozônio é sim, ele, para você ter ideia, ele atua extremamente na questão do Parkinson, do Alzheimer. É mesmo, vamos ver. Ele trata desbiose. O que é desbiose? É aquele intestino doente, com impermeabilidade. O que é comum, assim, chegar para o senhor lá? O que é mais comum? Que tipo de pessoas chegam lá e qual é o comum da pessoa chegar? É chegado mais com essa enfermidade ou com outra pessoa tratar? O que é mais comum para o senhor lá? Mais comum são problemas reumatológicos, artrite, artrose. Agora, autismo também está surgindo, os resultados bem expressivos, e oncológicos, né? Sempre temos casos de câncer, né? A cada dia vai surgir mais, porque foi feito o nosso caro Paulo falou, né? A questão da alimentação também influencia muito, né? No surgimento. Às vezes você tem uma tendência a desenvolver certo problema de saúde, e essa tendência ela é aguçada, né? Devido aos agentes expostos que você expõe no seu corpo. O senhor falou agora de questão de alimentação, vamos falar de deixar bem claro aqui. O ozônio serve para emagrecer? Sim, serve. Mas você tem que mudar a sua alimentação também. Também. Inclusive, o meu TCC da minha pós-graduação em ozonioterapia, abordei justamente isso, porque eu fiz em ozonioterapia e estética, porque eu uso a parte da ozônio clinicamente, eu não trabalho com estética. Entendi. Com estética deve ter algumas meninas aí que são maravilhosas, fazem um trabalho fantástico nessa parte da estética. Mas eu trabalho na clínica como ozônio, mas o emagrecimento, para mim, dentro da clínica, também é atuante, porque o ozônio ele atua na gordura subcutânea, que é essa gordura que fica ao redor da barriga. E quando a pessoa concilia a insuficiência retal com a aplicação subcutânea no redor da barriga, a pessoa consegue emagrecer fantasticamente. Mas você sempre orienta que, olha, tem que mudar a alimentação, tem que se ajudar. A alimentação é o pilar, é a chave, né? Não adianta, é aquela história. Você corre uma maratona de 1.000 quilômetros, quando chega consome 1.000 calorias. Para compensar. Ele perdeu. Pois, eu tô surpreso mesmo. Não sabia que fazia isso tudo, não. Sinceramente, não sabia. Aí, no caso, eu só tenho alguns que atendem em casa, mas as pessoas vão específica para isso ou só lá o seu detecta que tem essa possibilidade de fazer esse tratamento? Através dos sinais e sintomas, também de alguns exames que eu solicito bioquimicamente, que somos aptos a prescrever e solicitar exames, é que eu vejo a necessidade. Inclusive, eu peguei um paciente essa semana, né, que é oncológico. Oncológico de cara já tem que fazer. Aí tem pessoas que estão com um joelho, com um ombocito, uma artrite, uma artrose, aí vai ser aplicado ali 5, 6 sessões, a dor passa e vai embora. Pessoas que estão com autismo, tem que ser 40 sessões. Entendeu? Aí também os resultados, quando chegam na metade, é excepcional. Algo já chegou a largar, assim, o senhor determina tantas sessões, aí a pessoa ali na metade tem uma boa e não faz mais, já aconteceu isso? Sim, acontece porque termina. A aplicação para zumbido no ouvido, labirintite, é muito indicado, muito. Não, tem uma pessoa que eu determino, vai ser 6 sessões para chegar a finalizar. Quando é na terceira, não vai mais. Já tá bom para ele? Já tá bom. Não vai mais. Aí que se prejudica ele, né? Para você ver como o ozônio é fantástico, né? Eu atendi uma paciente faz uns 10 dias que ela vivia com um zumbido no ouvido monstruoso. Fez exame, fez tudo, não tinha nada. E ela disse, olha, tem um negócio aqui no meu ouvido. Ela só chegou a fazer 2 aplicações. O zumbido sumiu. E eu tinha mais ou menos determinado ali uns 5, né? E ela largou da segunda. Na segunda foi mais não. Para ela resolver o problema, não procurou mais. Desse jeito. Rapaz, é muito importante a gente estar ouvindo o doutor. E naquele dia que a gente foi lá no consultório, né, a gente recebeu uma aula, né? Foi saindo de lá, no dia da liberdade, saindo lá 2 abestalhados. Sem saber como se contentar.
Essa questão, doutor, quando o senhor falou lá no consultório outro dia, eu conheci uma irmã lá no Bairro Novo, que ela disse que tinha uma zoada dentro do ouvido dela que parecia um enxame de abelha. E ela disse que isso perturbava ela de dia à noite. Eu digo, como é que uma mulher dessa pode viver, na verdade, com tanta zoada dentro do ouvido? Eu não sei qual a causa, o motivo. E quando o senhor falou, eu digo, rapaz, eu lembrei desse caso da senhora lá. Quer dizer, isso é um inferno na vida da pessoa, né, doutor? Você não consegue fazer mais nada. E o senhor consegue dar uma vida melhor a uma pessoa dessa para o senhor. Isso é o que paga o investimento que o senhor fez, né? Realmente não tem algo mais prazeroso do que um profissional ver seu paciente bem. Porque é que nem você sempre frisa, é um investimento não só financeiro, como de tempo. Minha esposa, que está ao meu lado, né, Roselma, eu quero até mandar um abraço para ela está sendo uma pessoa muito importante na minha vida, porque por trás de um grande homem sempre está uma grande mulher. E se não fosse ela, eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei. Nenhum de nós. Aí eu vejo, e assim, é prazeroso, entendeu? Eu já vi pessoas assim, né, falar, ó, vai fazer o ozônio na minha tia, que ela tá sem defecar faz 20, 30 dias e tá passando por um processo de quimioterapia, e a pessoa chega lá, quando for na segunda, terceira aplicação, a pessoa já conseguir ir para a feira, ir pra uma rua. Chega pessoas assim que não conseguem dormir com zumbido no ouvido, que nem você falou. É duradouro, doutor, um tratamento feito esse ou depende muito da reação? Não, para essa questão do zumbido no ouvido, é aplicação de 5 minutos. Não, assim, as sessões. A quantidade de sessões? Sim. Não, depende do caso, né? Cada caso é um caso. Depende do resultado. Porque, tipo, para zumbido a gente calcula em média de 5 a 6 sessões. Estou entendendo. Né? Já para um oncológico é diferente. Enquanto durar a quimio, ele está ali no processo, porque o ozônio é imunomoduladora. Para vocês entenderem, ela é reguladora do sistema imunológico. Tudo gira em torno da nossa imunologia, tirando a questão de alguns pontos que é o zumbido no ouvido, porque aí se torna uma inflamação local, vamos dizer assim, no ouvido. E quando a gente trabalha o sistema imunomodulador do sistema imunológico, ele regula, nem para mais nem para menos. Aí, no caso, é assim, são 5, 6, 10 sessões. É semanal ou na semana tem várias aplicações? A cada 3 dias, 4 dias, depende do caso. Porque, assim, existe uma coisa muito importante que é a individualidade bioquímica. Todo resultado, todo tratamento dentro da área integrativa só tem resultado se nós respeitarmos a individualidade bioquímica de cada indivíduo. É aquela história, em uma casa eu tenho 3 filhos, 4 filhos. Cada um vai ter uma individualidade e uma necessidade diferente com a mesma doença. Uma particularidade só ele tem. Isso. Da genética dele. A genética. Cada um tem sua particularidade. Mas, em média, são 10, 8, 5 sessões. Doutor, uma pergunta para a gente conscientizar o coração do nosso público. Custa caro, doutor, esses tratamentos? Eu sei que tudo para a saúde que a gente fizer, sabe, é irrelevante. É investimento. Né? É investimento. Cuidar de saúde é investimento. Não é despesa. Agora, custa caro, doutor? Não custa caro, porque se você ver, tem consulta de médico que custa R$500. Mais barato do que fazer todas as aplicações para curar os zumbidos no ouvido. Por aí você tira como é, não é caro. Até porque é uma terapia que não é invasiva, não tem efeito colateral. Pelo contrário, só nos traz resultados. E quando uma pessoa se estende demais, que nem um autista, um oncológico, uma ideia de qualquer outra doença autoimune, aí a gente faz praticamente a preço de custo, só para a pessoa poder ter aquela oferta daquele benefício, daquele tratamento, para ficar acessível, porque também não adianta a pessoa trazer uma prática para a cidade vinculado às demais que a pessoa já faz e custo-benefício não ser viável. Temos que dar condições para que todos possam se tratar decentemente. O senhor tem uma boa pergunta? Eu tenho uma só. Doutor, qual a importância da nutrição nesse tratamento das placas integrativas? É uma junção, né? O útil e o agradável, porque você faz a prática integrativa. Vou dar um exemplo. Você faz a ozonioterapia, uma terapia que também ela tem uma indicação anti-inflamatória. E você faz, quando você chegar em casa, se tiver com o corpo inflamado, tiver tratando inflamação, e chega em casa, vai comer o queijo. O queijo é um alimento inflamatório. Você vai comer o óleo. Qual queijo específico? Queijo branco.
todo tipo de queijo, especialmente mais fácil, comumente o queijo de coalho. O queijo de manteiga não, né, doutor? Também, porque é o leite, né? Mas Mas o queijo de coalho tem mais Ele concentração. gosta muito de queijo de manteiga. Mas queijo de búfalo, né? Que é uma boa opção. Queijo de búfalo. Aonde conseguida? Se engravatar, né? Tem uma reserva. Porque existe a caseína, né? Uma molécula, para você ter uma ideia, o queijo não é um alimento saudável. Dentro das práticas integrativas, dentro da saúde natural, o queijo é um alimento proibido. Por quê? E o branco é. O leite, o queijo, o que eu posso ter ideia, tem que ser em torno de 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo, né? É uma grande concentração. Existe uma proteína chamada caseína dentro do leite. No leite da mulher também tem, mas acontece que a caseína do leite de vaca é em média 10 vezes maior do que o tamanho da caseína do leite da mulher. Mas eu como um dia sim e 8 não, doutor. Mas se a pessoa come e não sente nada, E também é questão de quantidade. e também assim, se a pessoa não tem nenhum tipo de inflamação no corpo, é um alimento inflamatório. Mas se eu não tenho inflamação no meu corpo, o queijo vai passar, vai embora. Mas quando se fala em tratamento, todos os meus pacientes que eu pego para tratar, dependendo das circunstâncias, geralmente eu peço para tirar certos alimentos. Porque você tem que fazer do que o seu alimento seja seu remédio. Existem alimentos inflamatórios e existem alimentos anti-inflamatórios. Quando a gente concilia com a prática integrativa, se a gente não fazer uma harmonia na alimentação, essa prática integrativa, ela não vai ser tão atuante, os resultados não vai ser tão expressivos. Por isso que é importante, eu fiz de tudo, estudei, faz 8 anos que eu venho estudando, que é justamente juntar a nutrição, porque é restrito do nutricionista a dieta. Pode ser o melhor médico do Brasil, mas no Brasil só quem pode passar dieta é nutricionista. Porque antes de eu ser nutricionista, eu já tinha formação em naturopatia, mas eu senti essa necessidade, porque é ruim você pegar uma pessoa para tratar, faz uma prática integrativa e a pessoa chega com uma dieta que tem algum tipo de alimento que vai perverter ali o resultado. Aí eu fiz a faculdade de nutrição, hoje em dia eu tanto trato da dieta, nesses casos patológicos, como também entro com prática integrativa, seja laser, ozônio, que geralmente é mais usado. Eu vejo só um minuto, meu diretor. Eu vejo sabe, uma indicação de costume muito grande, doutor. As pessoas com vínculo muito forte e uma empregabilidade terrível com as farmácias. E a gente sabe que remédio é uma das coisas que, né, é muito sério. Mas as pessoas não conseguem se livrar disso. E o bom do tratamento a qual o senhor se especializou e faz, e as pessoas têm um resultado, é que é de forma natural. Porque na farmácia você se endivida e está morrendo. Na verdade, quanto mais se toma remédio, mais é pior. E lá, no senhor, não. Você realmente, a pessoa passa a ter os benefícios. Pode ser que não seja rápido, né? Feito um remédio para dor de cabeça. Acaba tomando e daqui a pouco ele já está tendo um É isso que você falou. Remédio remedial. O pessoal usa como fosse água todo dia ali, 24 horas. Ainda. Então não tem benefício isso. Por isso, doutor, que, irmão Luan, eu optei ontem, em vez de comprar remédio, eu ligar para o senhor. Doutor, o que é que a gente deve fazer? A criança está aqui, né? Tossindo com a crise da alergia terrível, e a qual o senhor passou, ele não achou muito bom tomar, não, sabe? Capa um cavalo para não dar remédio ao menino, não é verdade? Então, eu dei da maior facilidade do mundo, mesmo de forma rejeitosa por ele. Mas eu queria chamar a atenção de você para a última pergunta, meu diretor, me dê liberdade aí, viu? Para a última pergunta que eu vou fazer, que é tendência, é uma necessidade hoje. Eu queria chamar a atenção de Neves, que é de muito interesse dela, e da minha mãe, irmã Júlia. Doutor, a pessoa que está com... E muita gente agora que está nos ouvindo. A pessoa que ela tem a diabetes alterada, toma remédio, tá certo? Para regular, e não está tendo esse benefício, doutor. O que é que o senhor indica? O que é que o senhor aconselha? Eu sei que, de forma mais de perto, só indo lá no seu consultório é que o senhor vai aí ajudar de forma bem mais balanceada. Mas de que forma o senhor pode orientar essa pessoa agora, doutor? Veja, a diabetes, ela é uma doença nutricional. É mesmo, é? Porque para você ter ideia, a cada grama de carboidrato que consumimos, geramos 3 analogramas de sangue no corpo, na corrente sanguínea. E o indivíduo às vezes toma a medicação para diabetes, inclusive algumas são até boas para um tratamento de choque ali, para remediar, que me falou o nosso caro diretor,
Mas as pessoas entram numa zona de conforto. Tá tomando a medicação, se tem a glicemia controlada por alguns momentos e passa a comer sem restrições. Diabético ele tem que ter umas restrições com a alimentação e também existe algumas ervas que podem estar sendo usadas. Também tem a questão da deficiência de cromo, que é severo no diabético, que é um dos minerais responsáveis pelo metabolismo da glicose. Boa parte, diria que 1/3 das pessoas que se tornam diabéticas é por deficiência de cromo, simplesmente. E raramente eu vejo uma pessoa pedir para fazer esse exame de cromo. Na deficiência de cromo, a resistência à insulina se apresenta. Tudo tem um início. É uma massa muito grande nessa deficiência que a gente tem de diabéticos hoje no Brasil, né, doutor? Aí tem que procurar comer os carboidratos complexos, raízes, né, evitar massas. Não é passar fome, mas comer a comida correta. Frutas, comer a comida correta. Às vezes o diabético, eu vou comer uma fruta não, aí vai comer uma bolacha integral, só tem trigo. Você vai comer fruta, doutor, vai comer uma jaca desse tamanho, doutor. Não pode, aí tem que comer melão, maçã, tudo dentro do conforme. O bom pro diabético... Mas assim, é uma fruta, doutor, isso é uma fruta, uma jaca. Como é uma questão de harmonia e cálculo do fator carboglicêmico, o bom é que a pessoa mesmo vá ao consultório e ali faça um trabalho de acompanhamento com um nutricionista. Muito importante. Muito importante. Até porque existem ervas fantásticas, né? Que eu falo muito em ervas, que eu sou fissurado por ervas. Eu tenho 3 pós-graduações em fitoterapia. São a aplicabilidade das ervas medicinais na saúde. E existem umas 8 ervas dentre as outras que atuam perfeitamente. Existe uma erva que faz o mesmo efeito da metformina. Existe outra erva que faz o mesmo efeito da agribectamida. De forma natural, que são as medicações de porta de entrada do diabético. Tá com a glicemia alta, já toma metformina. Aí é que nem você falou, Paulo, no início. Aí tem um efeito colateral. A metformina, ela baixa a hemoglobina no sangue. A pessoa passa a desenvolver uma anemia funcional. Meu Deus. Doutor, Por isso que é só decadente. Se eu tivesse conhecido o senhor, doutor, antes de meu cunhado falecer por conta da diabetes, ele hoje estava vivo. É complicado, né? Muito complicado. Doutor, eu queria somente que o senhor citasse um caso relevante que o senhor tratou e a pessoa teve um bom resultado. E que foi? Olha, o caso que me chamou mais atenção foi um caso de um oncológico. Chegou lá, se pegando pelas paredes, se tremendo, e eu consegui fazer uma intervenção. Com 15 dias depois, eu encontrei essa pessoa na feira, com uma bolsa na mão. Isso é prazeroso, cara. Rapaz, doutor, agora é porque a pessoa quis também, né, doutor? A pessoa quis, né? A pessoa quis, porque assim, são vários casos relevantes. Tem pessoas que chegam lá se pegando pela parede, pessoas sem poder fechar a mão, com crise de chikungunya, com artrite. São diversas circunstâncias. E agora estou atendendo muito também pessoas psicóticas, com ansiedade e depressão. São pessoas jovens, por incrível que pareça, de 20, 22 anos, 23, e por incrível que pareça, com anemia também, anemia funcional. Quando eu faço um inquérito alimentar, só come bobagem. A maioria dos jovens hoje, me permita, é dentro do quarto trancado, no celular, no computador, não come, não sai para ir ao banheiro, não sabe beber uma água. Aí vai se tornando, aí fica por todos esses quadros com o senhor. E outra, comendo besteira, né? Comendo lanche. E isso acarreta são assim, por isso. Uma deficiência na saúde. Às vezes, doutor, eu fico com raiva que às vezes existe gente com a saúde, doutor, mais troncha do que vara de baticaba. E aí não quer de forma nenhuma se tratar, mesmo tendo ajuda, mas aí a dificuldade bota tanto empecilho. O senhor tá rindo aí, meu diretor? Porque não é o senhor, né? Graças a Deus. Mas é complicado, cara. Você reluta, chega lá e às vezes embora, e o cara, não, eu vou morrer. E acaba morrendo mesmo. Por uma falta de compreendimento. Saber que Deus deixou o doutor aqui para que pudesse conduzir a saúde da gente da melhor forma possível. O programa é cristão, então a gente falou sobre o primeiro programa para desmistificar. Do mesmo jeito que é a política, tem muito cristão. Eu tenho Cristo na vida, não vou atrás de médico. Ele cura se quiser. Não, não é assim. Tá errado, né? Ele constituiu isso. Ele deu a inteligência, a capacidade, a ciência. Então, estamos morando na Terra, não estamos carne, então tem que ter pessoas que tratam isso, que tem pessoas especializadas. Até porque você vê que o cristão ele vai tomar as orientações com o seu líder. Justamente. Por que não também tomar uma orientação com um profissional, daquele que Deus deu a bênção de conseguir estudar? Mas existem pessoas assim, viu? Existe. Boca não. Já.
Olha, Existe pessoas assim. Eu conheci pessoas doentes que falam, Deus quiser curar, que cure. Tá de médico, eu não vou, não. Moendo em cima de uma cama. Mas eu não vou estar de médico. Eu sou Deus e Deus quiser. Não, isso aí é alienação. Isso aí você está servindo o Deus errado. O Cristo errado, porque tem que ser racional. Então, a gente quer agradecer muito a sua vinda aqui. Creio que isso vai vir outras vezes, se possível. E mais uma vez, para deixar bem reforçado, o senhor nos diga novamente as suas especialidades, diga o seu local de trabalho, o que o senhor trabalha, seu contato e suas redes sociais. Tudo isso. Muito bom. Pronto, veja, foi feito, eu falei no início, né? Eu sou nutricionista clínico funcional, sou naturopata integrativo, trabalho com biomagnetismo, que é magnetoterapia, trabalho com ventosa, com aurico, com ozonioterapia, com laserterapia. Também trabalho dentro da nutrição, com um foco específico no autismo, síndrome de Down, atraso no neurodesenvolvimento, depressão, ansiedade, doenças crônicas não transmissíveis e saúde e longevidade, e aspecto físico e emocional da mulher. Não trabalho com nutrição esportiva, nutrição na estética. Minha parte é mais essa mesmo, clínica patológica. Minha clínica fica ali por trás do fórum, descendo ao lado na Rua da Igreja Adventista, é a Clínica de Nutrição e Práticas Integrativas J. Silva. Posso falar o telefone? Fica à vontade. Deve. Telefone que é o meu de contato, hoje em dia mais usado e mais viável pelo WhatsApp, é o 981 17 6367. Repita, Paulo. 981 17 6367. Isso. Sua rede social, você tem? J. Silva. Nutri J. Silva. O senhor só trabalha lá? Trabalha em algum outro local ou só lá? Não, trabalho lá. Eu trabalho, tenho um vínculo aqui na Secretaria de Saúde, mas lá, sim. Ah, ok. Porque eu não trabalho também, assim, recebi convite para trabalhar em outros lugares, em Caruaru, mas no momento eu estou, o ano que vem, me formando em farmácia. Estou fazendo também essa faculdade para agregar mais valores ainda. A vida do homem é essa. porque não tem espaço para outra coisa mais porque assim, a medicação ela é fundamental e importante, mas como um paliativo, um tratamento de choque. Mas para mim chegar, eu pensava e ainda penso, para falar que existe uma erva, existe uma alternativa de fazer aquele mesmo resultado da medicação, eu teria que ter propriedade mais forte, assim, tipo, mais convincente. E aí eu encontrei vinculada a essa possibilidade de fazer farmácia, porque querendo ou não, farmacêutico tem propriedade para falar de medicação. Verdade. E é o que eu disse os últimos programas. Não entre nessas áreas pensando em dinheiro, não. Você tem que ter vocação para isso. Vocação, paixão, porque para se especializar desse jeito, o cara tem que realmente ser apaixonado pela área. O cara não vai em outra situação, não. A paixão da pessoa, aquela vocação, nasceu para aquilo. Eu entendo dessa forma. É porque, veja, eu não pego pessoas que raramente tomam menos do que 2 medicações. Eu estava achando que tinha pessoas que estavam se relutando em aceitar minhas explicações. Porque quem falava era um nutricionista ou um naturopata, né, pós-graduado. Mas aí quando eu for falar, se quem estiver falando for um nutricionista, um naturopata e um farmacêutico, aí a coisa já fica mais... Porque ainda existe muito preconceito em muitas coisas. Né? Sim, existe. Existe. Eu já cheguei a ter resultados positivos com diabetes, né? Que ele falou, o Paulo falou, que a mãe é sua mãe, né? É verdade. É diabética. Eu acho que já tratei mais de 20 pessoas que saíram da medicação. Mas, assim, no começo ficam se relutando, porque tem que usar ervas, tem que usar chá. Tem que ver para crer, mas tem que querer. Eu vou levar ela lá, doutor. Eu vou levar ela lá. Eu quero minha mãe vivendo. Porque a saúde natural, ela não é tão aceita ainda, porque a indústria farmacêutica é muito forte. O poder da indústria farmacêutica verdade, é forte, porque ninguém quer cura de ninguém. Quer o vício, quer o comércio. Dependência.